Muito bem, estamos de volta com o nosso conteúdo de História Geral, mais especificamente Baixa Idade Média. No bloco anterior, eu estava falando sobre o fenômeno das feiras medievais. Eu disse a vocês que nós tivemos núcleos de comércio, nos arredores desses núcleos de comércio, a estruturação dos chamados burgos, as primeiras cidades, e esses burgos foram crescendo, ganhando forma de maneira mais suntuosa, e ali nasceram grandes cidades da Europa. Tudo bem? Burgo, daí burguesia. A partir desse momento, meus queridos estudantes, alunos e alunas, a partir desse momento aí o processo é irreversível, não é? O feudalismo vai sumindo aos poucos e o comércio tende a crescer cada vez mais. E aí eu falei uma coisa curiosa, burgo, burguesia, isso mesmo, burgo, burguesia, grupos mercantis, é o surgimento da burguesia, meus caros. Esses grupos mercantis, esses grupos de burgueses vão aparecer nesse momento, uma vez em que essas feiras já estão cada vez mais sólidas, ali os burgos, essas estruturas suntuosas, elas vão aparecer e ali surgem também os grupos mercantis que assim continuavam comercializando, iam para o Oriente, traziam produtos, voltavam para o Ocidente e aí esse comércio tende a crescer cada vez mais. Muito bem, vamos ao slide mais uma vez, por favor. Volta um pouquinho. Voltando mais uma vez. Aí, olha só, nem mesmo a crise do século XIV, a Guerra dos 100 Anos e a Peste Negra, conseguiu deter as transformações que vinham ocorrendo. Mais uma vez, essa informação é bem relevante. Houve uma crise no século XIV, está aí. Essa crise foi protagonizada por dois eventos de grande magnitude, a Guerra dos 100 Anos e a Peste Negra. No entanto, nem esses eventos conseguiu deter as transformações que vinham ocorrendo. Mas não custa lembrar a vocês o que foram esses dois eventos. Volta para cá, por favor. Bom, primeiro a Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos que foi, como o próprio título já sugere, um conflito que durou um pouco mais de 100 anos entre Inglaterra e França, tendo como o principal motivo, principal fator desencadeador, a disputa por áreas estratégicas, região de Flandres, tem mais elementos envolvidos também, mas eu vou tocar no principal, porque geralmente quando a prova traz alguma abordagem dessas sobre esse conteúdo, vai nesse ponto aí, geralmente, não é regra geral. Então, a Guerra de 100 Anos foi um evento que desestruturou de maneira profunda a Inglaterra e a França e abalou não só eles dois, abalou também todo um conjunto de nações. Estamos falando já de alguns estados modernos que estão surgindo ali na Europa, E esse abalo, ele demorou bastante tempo para ser contornado, tá bom? Então, a Guerra de 100 Anos, recapitulando para vocês esse conflito aí entre França e Inglaterra. E a Peste Negra, hein? Quem lembra aí? Vamos lembrar então, Aqui é o momento para nós revisarmos também. A Peste Negra, relembrando para vocês, foi uma epidemia causada por pulgas de ratos, ok? Lembrar vocês que na medida em que esses comerciantes, italianos principalmente, foram para o Oriente pegar mercadorias, voltando para a Europa, certo? Seus navios com mercadorias, com produtos valiosos, traziam nos porões ratos, os chamados ratos negros. E esses ratos traziam consigo pulgas, e essas pulgas acabaram sendo os transmissores da chamada peste negra, também conhecida, os livros de história também gostam de chamar essa epidemia de peste bubônica, porque ela causava no ser humano grandes bulbos, ao longo do corpo, aqueles bulbos cheios de pus, enfim, que causavam aquela sensação bem horrenda e uma doença extremamente perigosa e contagiosa.
Para vocês terem uma ideia, né, as estimativas dão conta de que 1/3, mais ou menos, da população europeia morreu vítima da peste bubônica, que teve o seu auge ali por volta também da primeira metade do século XIV, já passando para a segunda metade. Então, assim, percebam que foram 2 eventos de grande magnitude, de grande impacto na Europa, meus caros estudantes. Porém, não foram capazes de deter, de parar esse crescimento comercial. Claro que ele sofreu alguns danos, né? Algumas baixas, porém, continuou a todo vapor. Tudo bem? Então, para vocês terem uma ideia de como esse período, esse contexto, essa conjuntura aí, ela foi marcada por um renascimento comercial bastante forte, né? Bastante robusto para o período. Vamos a mais um slide para nós vermos a continuação desse contexto. Então, nós temos aí, ó, destacar como alterações: renascimento comercial e urbano, como eu já falei, o comércio ele ressurge nesse momento, né? Temos um renascimento urbano também, por quê? Adivinha só, porque as cidades estavam surgindo, cidades estavam surgindo. Vamos lembrar que no feudalismo as pessoas estavam mais concentradas no campo, aí agora na área rural, né? Agora as cidades vão aparecer. Surgimento das feiras, já falei, as feiras medievais, as cidades, algumas são criadas, aparecem aí e aparecem também e se fortalecem os grupos burgueses, grupos chamados também de grupos mercantis. Volta para cá. Eu falei uma coisa curiosa que talvez você deva ter percebido. Veja só, renascimento não só do comércio, como também um renascimento urbano, meus queridos. Isso, vamos explicar isso aí em detalhes. Durante o feudalismo, nós tivemos uma grande concentração de pessoas, onde? Na área rural. Eu falei no início da aula, né? O feudalismo tinha como elemento principal, um símbolo do feudalismo, era a troca. Inclusive, feudo, você associa a quê? A terra, obviamente. Vamos lá. Uma vez que no feudalismo as relações se davam principalmente no campo, com os feudos, né, as terras como elemento principal, você não tinha um comércio tão voraz, né, um comércio tão estruturado, e você também não tinha urbanização. É óbvio, se a concentração maior está no campo, na área rural, você não vai ter urbanização. Esse renascimento urbano vai surgir agora. Vamos para o slide mais uma vez, o slide do mapa, para vocês visualizarem melhor o que eu estou falando. Nesse mapa aí, eu vou chamar a atenção de vocês para mais algumas regiões. Olha só, gente, temos o mar Mediterrâneo, correto? Já falei dele, né? O comércio acontece por aí. E aí nós temos diversos núcleos de feiras, ok? Onde, nos arredores dessas feiras, teremos as fortificações chamadas de burgos, tudo bem? E que vão dar origem às cidades. Se dá origem a uma cidade, logicamente você vai ter o processo de quê? De urbanização, tudo bem? Volta para cá. A urbanização nesse período, então, foi constante. Você deve estar se perguntando aí o seguinte: professor, tudo bem, houve o renascimento comercial e urbano, mas não houve também declínio da população em razão da peste negra? Houve sim, meus queridos. Mas esse declínio, ele não amedrontou, digamos assim, em grandes proporções, porque o comércio ele chegava a lugares cada vez mais longínquos, né? Então, se uma região ela era alvo da peste negra, por exemplo, outras regiões estavam livres, certo? O século XI
ele foi um século de grande crescimento populacional, um século relativamente estável. Tudo bem, no século XIV a coisa mudou um pouco, né? O comércio ele surgiu, ele ganhou força, mas nós tivemos também no século XIV 2 eventos que acabaram por desorganizar, por causar um impacto tremendo na Europa. Já falei, a Guerra dos 100 Anos e a Peste Negra. No entanto, como eu disse, o comércio já estava sólido. E aí, para áreas cada vez mais longínquas, isso acabou não tendo tanto impacto, né? Acabou que se eu comercializo naquela região, se eu tenho um comércio sólido, se eu sou um mercador interessado em lucrar, em ganhar cada vez mais com esse comércio, aí a minha tendência é expandir para as mais diversas áreas. E já vou fazer um link, mais uma vez, com algo que falei há pouco. Vejam só, quando o comércio vai ser reativado, as áreas ali do Mediterrâneo serão desbloqueadas, né, digamos assim. Elas passarão a sofrer, a ter um renascimento comercial bem robusto. Gente, os italianos, né, comerciantes da Itália, foram os primeiros a, digamos assim, reativar de maneira mais sólida, de maneira mais coesa esse comércio. Vou fazer um link com um evento posterior, um evento que eu não vou dar detalhes agora, mas tenho que comentar para vocês saberem que em história geral, né, nada está desligado, desconectado. Inclusive, é uma dica que eu sempre dou aos meus alunos, né, nos cursinhos, nos prés, onde eu dou aula, o seguinte: você tem que fazer conexões, tem que fazer reflexões e deve se comportar como um historiador mesmo, para compreender de maneira satisfatória as mais diversas conjunturas. Então aqui eu faço um link, né, faço uma ligação com um evento lá do século XV e XVI, que eu já falei há pouco, mas que a gente deve deixar bem vivo na mente de vocês. A expansão marítima, né, o comércio marítimo, a expansão marítima, que foi um conjunto de viagens estas que começam ali mais ou menos por volta de 1415, com os portugueses, a região no norte da África, né, Celta, no norte da África, foi a primeira grande conquista de Portugal, e essa conquista de Portugal, ela marcou um novo tempo, um novo período de grandes e grandes conquistas, as grandes navegações ali do século XV. Por que Portugal e Espanha quiseram comercializar também? É a pergunta que eu faço a você, meu querido aluno, minha querida aluna que está se preparando para o Enem. Ora, queria comercializar também porque eles sabiam que havia um reino rico em especiarias, em muitos produtos, né, a Ásia, e que os italianos estavam ganhando verdadeiras fortunas com esse comércio. Então, os portugueses e os espanhóis também tiveram o interesse em ir para lá. Ora, isso é óbvio. Temos uma Europa que estava saindo da crise do século XIV de maneira muito desestruturada, né? A Guerra dos 100 Anos e a Peste Negra causaram isso aí. Nós vamos ter uma escassez, inclusive, de alimentos, e nessa conjuntura toda, é a ocasião oportuna demais para você começar um comércio, iniciar um comércio, melhor dizendo, com o Oriente, trazendo esses itens valiosos, especiarias, perfumes, tapetes, para vender na Europa. Então, a relação que nós fazemos aqui, de maneira clara, de maneira direta, é a seguinte: os italianos foram para o Oriente, para a Ásia, tiveram esse contato com esses produtos, trouxeram para a Europa pelo mar Mediterrâneo e 250, mais ou menos, 250 anos depois, os portugueses também quiseram comercializar. Tudo bem? Olha só que coisa curiosa aí então.
Os portugueses quiseram lucrar também, porque percebiam o grande potencial que era esse comércio com a Ásia. E aí vamos ter a inauguração de um período grandioso da história europeia, que são as grandes navegações, que vão resultar, né, o objetivo principal não era esse, mas vão resultar na conquista da América. Vamos lembrar, 1492, o navegador genovês Cristóvão Colombo, trabalhando para o governo espanhol, chega à América, na região das Bahamas ali, na América Central. Isso em 1492. E 1500, todo mundo lembra, né? 22 de abril de 1500, chega aqui ao Brasil a esquadra encabeçada, liderada pelo navegador português Pedro Álvares Cabral. Aí vocês conhecem essa história muito bem, uma sequência de novos acontecimentos vão se suceder. Por que eu lembrei isso a vocês? Porque já tivemos questões no Enem, diversas questões, fazendo essa relação aí direta. Algumas eram um pouco indiretas, mas a maioria bem direta. E aí você vai lembrar que o renascimento do comércio, a partir do século XIII, XIV mais ou menos, vai, melhor dizendo, implicar em novos rumos que a Europa vai tomar ali, que a Europa toma já no século XV, incentivando outras nações a também ir para o Oriente. E faltou eu dizer uma informação importante também, os portugueses navegam pelo Oceano Atlântico, contornando a África, e os espanhóis têm aquela rota um tanto quanto estranha, e assim, bem complexa, que é navegando para o Ocidente. Isso por quê? Vamos lembrar? Porque o comércio pelo Mediterrâneo, aquelas rotas pelo Mediterrâneo já estavam ali sob domínio dos comerciantes italianos, dos navegadores italianos. E eles meio que monopolizaram e defendiam com unhas e dentes essas rotas que, afinal de contas, eram muito lucrativas. Muito bem, vamos ao slide mais uma vez, por favor. Nós vemos aí as feiras, volta por gentileza. Vejam só, meus queridos estudantes, ali embaixo eu vou enfatizar essa informação, aparecem e se fortalecem os grupos burgueses, os grupos mercantis. Estes grupos burgueses, eles serão os responsáveis pela criação de instituições muito conhecidas hoje ainda, os bancos, certo? Os bancos, já surgem ali por volta do século XIV. E se você lembrar bem, os grupos burgueses fundam os bancos, volta para cá, por favor. Os grupos burgueses que fundam estes bancos, eles vão querer lucrar, não é? Vão querer lucrar, comercializam, aí vendem e vão querer lucrar. Isso já dá gancho para um outro contexto bastante movimentado também, que é o contexto das reformas religiosas. Repito, em história geral, nada, na verdade em história, nada está desconectado. Uma vez que eu comercializo e quero lucrar, ok? Preciso lucrar, a minha vontade é que isso ganhe grandes proporções. Mas aí a Igreja Católica medieval, ela tem um obstáculo aí no meio, para os burgueses. Qual que é? A proibição do lucro, ok? Que é considerado um pecado, o pecado da usura. E aí você já vai lembrar que lá no século XVI, a reforma protestante, ela acontece também por causa dessa insatisfação dos grupos burgueses com essa proibição da igreja. E aí a Europa, ela tem que sair de vez dessas amarras medievais, dessas amarras do feudalismo, para ganhar novos rumos com o comércio. Mas isso é informação para daqui a pouco, no nosso próximo bloco, onde eu vou dar detalhes de como essa dinâmica aconteceu e vamos discutir algumas questões do Enem. Vamos lá.